Amém. Nesse momento nós queremos ler a palavra de Deus. Você pode se assentar, se acomodar aí no seu lugar. E estaremos também dando oportunidade àqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas. Então esse é o momento em que você deve fazer isso. Pai querido, eu quero louvar e glorificar o Teu nome por esses irmãos e irmãs que nesta noite estão vindo à frente para entregar seus dízimos, suas ofertas, e queremos pedir, Pai, que as bênçãos que são prometidas na Tua palavra possam ser derramadas sobre cada um deles, que através da vida do Teu filho, da Tua filha, o nome do Senhor seja glorificado, Pai, e que essas famílias possam provar a prosperidade da parte do Senhor, conforme ensina a Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O texto que estaremos lendo nesta noite para nossa palavra é apenas um versículo de Levítico, capítulo 10, versículo 10. Há algum tempo que eu tenho pensado em trazer uma mensagem sobre esse texto aos irmãos, e hoje vamos ter a oportunidade de ouvir. Diz assim a palavra de Deus, Levíticos 10, 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o que é puro e o que é impuro. Irmãos, o capítulo 10 do livro de Levíticos, ele começa descrevendo uma cena que nós poderíamos chamar aqui uma cena de terror. Nadab e Abiú, filhos de Arão, e sacerdotes consagrados, pegaram seus incensários, como era comum, como era trabalho deles, colocaram fogo neles e ofereceram diante do Senhor, mas algo estava diferente. O texto diz que eles ofereceram fogo estranho, ou seja, algo que Deus não lhes havia ordenado. E o resultado imediato da conduta desses homens foi devastador. A palavra de Deus diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Se olharmos a história pregressa da vida desses dois homens, iremos ver que eles haviam testemunhado milagres lá na saída do Egito. Eles ouviram as instruções de Deus transmitidas por Moisés lá no Monte Sinai, e puderam vivenciar outros tantos milagres, outras tantas experiências espirituais. Mas isto não fez destes homens, homens santos e comprometidos com Deus, pois profanaram o templo com esse fogo estranho. O texto não diz aqui qual foi a origem desse incenso oferecido. Havia uma série de protocolos na queima do incenso no altar de Deus, que ia desde o tipo de material que deveria ser queimado, porque era um tipo de uma fórmula dada pelo próprio Deus, até mesmo a maneira como acender o fogo deveria ser aceso com as brasas do altar, eram alguns protocolos, e eles não obedeceram esses protocolos, e foram fulminados na presença do Senhor. Algumas pessoas, alguns teólogos afirmam que eles se embebedaram, foi por estarem bêbados na presença do Senhor que eles foram consumidos, mas eu não creio que essa versão seja uma versão legítima, uma vez que a Bíblia não nos dá margem para pensar assim. Irmãos, as experiências espirituais, por mais gloriosas, grandiosas que sejam, elas jamais vão substituir o temor a Deus e a obediência à sua palavra. Naquele momento de luto, pela perda de seus dois filhos, Deus fala com Arão, e a palavra de Deus não foi uma palavra de consolo. Deus poderia trazer uma palavra de consolo, porque ele havia perdido os dois filhos, mas a palavra de Deus foi uma palavra de ensino e instrução. Ou seja, a palavra foi exatamente o versículo que nós lemos, e Deus falando para Arão: vocês têm que aprender a fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o que é impuro e o que é puro. Irmãos, tudo indica que o cerne das ações de Nadab e Abiú foi o fato deles haverem confundido o santo com o profano, sem fazer separação entre as coisas imundas e as coisas limpas, exatamente
Entendemos que foi assim porque foi essa instrução de Deus tão logo o ocorrido. Esse versículo, irmãos, ele se constitui num mandamento exortativo para nós nesta noite, ou nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero observar alguns pontos aqui do texto lido, mostrando algumas verdades que nós precisamos estar atentos a elas. Primeiramente, vamos falar um pouco do significado desta separação. Duas palavras, santo e profano. A palavra santo, ela vem do termo hebraico kadosh, e significa separado, reservado para Deus. Tudo aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor é santo. O seu nome, a sua palavra, a sua adoração, o seu povo, a sua igreja, tudo isso é santo. Já a palavra profano, ela traduz o termo hebraico shol, e trata daquilo que é comum, daquilo que é ordinário, aquilo que a gente usa no dia a dia. Deus não está dizendo que o comum é pecado. Comer, trabalhar, descansar, dormir, são coisas boas e fazem parte da nossa vida. Mas o grande problema começa quando nós começamos a tratar as coisas santas como se fossem coisas comuns e as coisas comuns como se fossem coisas santas. Quando pegamos o que pertence a Deus e o colocamos no mesmo nível das coisas do mundo, nós começamos a caminhar em terreno escorregadio e perigoso, e hoje muitos crentes estão fazendo isso. Duas outras palavras, puro e limpo. Puro é aquilo que atrai a presença de Deus. Impuro é aquilo que o afasta de nós. Não se trata aqui apenas de uma pureza cerimonial, mas de uma realidade espiritual que nós precisamos atentar. Podemos afirmar que há coisas que nos aproximam de Deus e há coisas que nos distanciam dele. O sacerdote tinha responsabilidade de discernir isso, assim como os pastores, como os líderes da atualidade têm também essa responsabilidade. O sacerdote não podia confundir as categorias. Essa responsabilidade de discernimento entre o puro e o impuro recai hoje sobre cada um de nós. É preciso discernir claramente o que me aproxima de Deus e o que me afasta de Deus. Há um texto interessante em Romanos 12:1, que diz o seguinte: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu quero falar apenas de uma frase aqui: tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha não é em si mesmo pecado, mas pode nos afastar de Deus. Por isso que Paulo fala: se livrem disso. Não podemos permitir que coisas mundanas, coisas sem valor, venham nos atrapalhar, ou venham nos afastar de Deus, venham nos distanciar da presença de Deus. Segundo ponto da nossa palavra nessa noite: por que essa separação é tão importante? Primeiro, por causa de quem Deus é. Deus é santo. A santidade de Deus não é apenas um atributo dele, mas é a própria essência do seu ser. Salmo 99, versículo 9 diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo nome, pois o Senhor nosso Deus é santo. Um outro texto interessante, quando Isaías entra no templo para oferecer culto ao Senhor, ele viu os serafins. No capítulo 6, versículo 3, diz que os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E isso fez com que Isaías ficasse maravilhado diante do que ele estava vendo, do que estava acontecendo ali. Essa repetição tripla, santo, 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 professada por aqueles seres celestiais, apontava ali não somente para Isaías, mas para quem tivesse ali a santidade absoluta, a santidade infinita de Deus. Deus é santo e nós, como seu povo, também precisamos ser santos.
Pedro escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, ele fala assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo quanto fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Outro pontinho menor aqui, não só por causa daquilo que Deus é, mas Deus é santo por causa daquilo que Ele fez e continua fazendo. Vamos pensar na história de Israel. Deus tira Israel do Egito para ser um povo santo, um reino sacerdotal. A separação era um fardo, ou não era um fardo, mas sim um privilégio para eles. Ser santo significava pertencer a Deus, ser separado para Ele, ser diferente das nações ao redor e ser testemunha do Deus vivo. Assim também deve ser a igreja. Deve ser eu, deve ser você. Pedro, na sua carta, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo separado de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, devemos ser diferentes daqueles que não temem a Deus. Também um outro pontinho menor, por causa do que está em jogo. Vamos voltar a pensar um pouquinho em Nadab e Abiú. Eles morreram porque não fizeram essa separação, não fizeram essa distinção. Anos mais tarde, o profeta Ezequiel denunciaria também os sacerdotes de Israel, que não estavam fazendo essa distinção entre o santo e o profano, entre o impuro e o limpo. Ezequiel 22, 26 diz assim: seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. O resultado dessa postura do povo na época de Ezequiel foi atrair sobre si o juízo de Deus. Mais adiante, um pouquinho no versículo 31, Deus está trazendo o juízo, ele diz: por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu furor, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do Senhor, do soberano Senhor. Irmãos, quando o povo de Deus perde o discernimento entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, a ruína espiritual é certa. Por isso que nós estamos vivendo e vendo igrejas frias, igrejas que não têm compromisso com Deus, igrejas que preferem muitas vezes ir para uma festa do que vir para um culto, porque acha que a festa é mais importante do que o culto, e outras coisas que, se eu fosse mencionar, que eu precisaria falar aqui, talvez eu iria ofender alguns irmãos. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus mostra. Terceiro ponto dessa noite, a separação no Novo Testamento. Alguém pode dizer ou perguntar: mas isso não era lá para o Antigo Testamento? Nós não estamos mais debaixo das leis cerimoniais. Você pode até pensar assim. Nós sabemos que os sacrifícios, as ofertas, os rituais da antiga aliança vieram encontrar um cumprimento em Cristo. Queira ou não, aquilo que aconteceu lá atrás era uma simbologia daquilo que viria a acontecer em Cristo. E esse princípio de separação permanece. Nós já vimos, por exemplo, Pedro falando em sacerdócio santo, em nação santa, povo exclusivo, povo separado. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala algo muito mais sério ainda quando ele diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Paulo também é bem direto quando ele escreve ali a segunda carta aos Coríntios e fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí ele fala assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Olha que coisa impressionante. Às vezes a gente não olha para a palavra de Deus como a gente precisa olhar. Então, não é que você não possa se relacionar com pessoas que não são crentes, mas esse retirai-vos do meio deles significa quando você está participando das mesmas obras que eles.
quando você está afinado com aquilo que eles estão fazendo. Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês são santos, vocês são separados, saiam do meio dos infiéis, daqueles que não estão dando a mínima para Deus, não sejam participantes das obras deles. A cruz não aboliu a santidade de Deus, pelo contrário, a cruz tornou possível e imprescindível a santidade de Deus e a santidade do seu povo. Nós somos chamados para viver como pessoas separadas, como pessoas santificadas. Temos que aprender a fazer essa distinção entre o que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. A gente tem que aprender, e quando a gente percebe que a gente está trilhando um caminho diferente desse, nós temos que recuar para podermos ter uma vida cristã vitoriosa na presença de Deus. Eu quero já partir para algumas aplicações práticas para hoje. Vou mexer um pouquinho aqui com alguns departamentos da igreja. Primeiro, na adoração, nós temos um grupo que está aqui à frente da igreja. Eu pergunto para você que adora aqui no altar, o que você tem trazido para o altar? Pergunto para os pastores também, que nós temos trazido para o altar. Fogo estranho ou fogo de Deus? Muitas vezes nossa adoração está corrompida, está contaminada. Talvez pela nossa vaidade, talvez pela maneira como nós entendemos as coisas, talvez por tradições vazias que nós carregamos por anos e anos. Precisamos perguntar, sim, isso que eu estou oferecendo a Deus é santo ou profano? Na nossa vida pessoal, outra aplicação. Paulo nos exorta dizendo o seguinte: não vos conformeis com este século. Juliana até leu isso hoje pela manhã na EBD. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A separação começa na mente e vem envolver o quê? Tudo aquilo que estamos lendo, tudo aquilo que estamos ouvindo, os lugares que nós estamos frequentando, todas estas coisas e uma série de outras coisas podem conter fogo estranho. Muitas vezes permitimos que esse fogo estranho, desses relacionamentos, dessas conversas, dessas redes sociais, entre na nossa mente, entre no nosso coração e venha corromper a nossa vida em Deus, nos levando às vezes à bancarrota espiritual, à ruína espiritual, porque nós não cuidamos. Também isso pode acontecer nos relacionamentos. Com quem você tem se aliado? O julgo desigual não se aplica apenas no casamento. Muitas vezes a gente pensa no casamento como um julgo desigual, mas se aplica também na parceria, nos negócios, nas amizades íntimas com infiéis, nos compromissos que nos afastam de Deus. Precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos. Precisamos ter cuidado com as pessoas com as quais nós estamos convivendo. Se elas de fato estão sendo influenciadas por nós ou estão nos influenciando. Também na igreja, assim como os sacerdotes guardavam o tabernáculo, os líderes da igreja, a começar dos pastores, a gente se coloca aqui, nós devemos guardar a pureza da congregação. Isso significa trazer um ensino fiel, um ensino bíblico, uma vigilância contra o pecado que pode corromper o corpo de Cristo. Nós temos que ter esse cuidado, porque a igreja de Deus depende de uma liderança saudável, de uma liderança não corrompida. Nós estamos vendo tantos escândalos de pastores, de padres, de pastores envolvidos em pedofilia, pastores envolvidos em adultério. Estamos cheios desses irmãos. É incapaz de trazer ao povo de Deus o verdadeiro alimento. Não que sejamos perfeitos, temos falhas, somos como vocês. Mas alguns pecados não podem se nomear no meio da liderança de maneira alguma, porque isso vai corromper o ensino da palavra de Deus, vai corromper a vida espiritual da igreja, dos irmãos. Eu quero concluir já a palavra dessa noite falando o seguinte: irmãos, o mundo de hoje
está assim cheio de vozes que tentam nos confundir. Nessas vozes, o santo muitas vezes é tratado como profano. A palavra de Deus é ridicularizada. O nome de Cristo é blasfemado. A igreja é desprezada. O profano é tratado como se fosse santo, onde o pecado é chamado até de virtude. A mentira é chamada de verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que a mentira ela tem atingido a cada um de nós numa escala tão grande, a começar dos políticos, mas nós também. O mal muitas vezes é chamado de bem, o bem é chamado de mal, mas o chamado de Deus para mim e para você não mudou. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Não se trata de uma arrogância, de um isolamento, se trata de fidelidade a Deus. Trata-se de amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Trata-se de lembrar de que somos comprados com um bom preço, o sangue de Jesus, e portanto nós devemos glorificar a Deus, não somente no nosso espírito, mas Paulo fala ali, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que devemos glorificar a Deus em nosso corpo também, e em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como você tem se comportado na presença de Deus? Como temos nos comportado na presença de Deus? Nunca se esqueça de fazer separação entre o que é santo e o que é profano. E se apegue àquilo que é santo, se apegue àquilo que é puro. Deixe aquilo que é profano com os profanos. Deixe aquilo que é impuro com os impuros. A palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse, fala que aquele que é puro, continue se purificando. Mas aquele que é impuro, que se suje cada vez mais. Que se suje, que vão para o inferno se quiserem. Mas nós vamos manter a nossa vida pura em Deus. A nossa vida santificada na presença de Deus. Você que não é crente, eu também convido você nessa noite a receber Jesus Cristo para a sua salvação, para se tornar alguém santificado por Ele, como aqueles que são verdadeiros, fiéis, que obedecem a Deus na sua palavra. Que você possa fazer isso também nesta noite, entregando a sua vida a Jesus. E nós vamos orar, e o pastor Luiz estará fazendo isso. Amém. Eu quero, antes de orar, o pastor citou aqui um versículo. Fica de pé, por favor, irmãos. Apocalipse 22, 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a fazendo o quê? Santificar-se. Quem é santo aqui? Aleluia. Vamos orar, irmãos. Deus, louvado seja o teu nome. Pela graça, pela misericórdia, pelo culto desta noite, Deus, foi para o Senhor. A tua palavra é viva, poderosa, eficaz, inerrante, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos purifica, ela nos liberta. Tudo quanto nós ouvimos nessa noite, eu entendo que ela veio do seu trono para o nosso coração. E que a cada dia o nosso desejo seja uma vida santa, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, Deus amado. E que tudo quanto ouvimos nessa noite, de separar o que é errado, o que é certo, o profano e o santo, que seja isso na nossa vida diariamente, Deus, que saibamos fazer isso, discernindo através do poder do Espírito Santo da Tua palavra, Deus. Os dias são maus, mas queremos viver uma vida que Te agrade. Tua palavra diz: quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja para a glória do Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, dizer que nós somos abençoados com a Sua palavra. E que possamos
ter essa consciência, Pai, essa consciência de separar aquilo que é errado e aquilo que é certo, porque os dias são maus e a volta do Senhor Jesus está próxima, e nós queremos esperá-lo em santidade e obediência. Obrigado pela tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar de volta com os irmãos. 3 domingos sem participar. Probleminha de saúde ali, mas o Senhor é fiel. Só antes, pastor, de fazer aqui a bênção final, agradecer a todos aqueles irmãos que estiveram orando pela minha vida. Ainda vai chegar o tempo que eu vou dar o testemunho de algumas coisas que Deus fez nesse período, quando Ele me amassou, me formou ali novamente. Amém? Muito obrigado. A tua oração chegou no céu e o céu mandou resposta. Saiba que a tua oração chega para você também e vem resposta do céu. Amém? Mais uma bênção, levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Cumprimente os irmãos do lado aí, em nome de Cristo Jesus.